Conforme passa o tempo, cada vez mais nós entendemos os elementos que estão associados às doenças que afetam o cérebro. E, sem dúvida, uma das mais conhecidas e temidas é a doença de Alzheimer. No vídeo de hoje, eu trago para vocês um dado preocupante. Cada vez mais, acumulam-se evidências de que a poluição do ar está associada a um maior risco para Alzheimer e outros tipos de demência. A poluição do ar é composta por partículas finas e ultrafinas, ou seja, partículas microscópicas que podem chegar a ser mais de 200 vezes menores do que a largura de um fio de cabelo. Essas partículas incluem substâncias como sulfato, nitrato, amônia, carbono negro e metais pesados. Nós sabemos hoje que o carbono negro, por exemplo, é uma forma impura de carbono produzida durante a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o diesel, a madeira e o carvão. Alguns dos riscos à saúde associados à inalação desses poluentes já são bem conhecidos, tais como doenças pulmonares, câncer de pulmão e doenças cardíacas. Acontece que um conjunto de evidências científicas cada vez maior se acumula, sugerindo que a exposição a esses poluentes pode causar danos ao cérebro, acelerando o envelhecimento cognitivo e até mesmo aumentando os riscos da doença de Alzheimer e de outras demências. É importante ressaltar que essa associação ainda não está perfeitamente estabelecida e compreendida do ponto de vista científico. Os pesquisadores alertam que nós precisamos de mais evidências para encontrar um nexo causal, ou seja, para afirmar com segurança que a poluição do ar causa a doença de Alzheimer, por exemplo. No entanto, as evidências são preocupantes. Em um estudo epidemiológico que durou 11 anos, publicado na revista científica Translational Psychiatry, os resultados mostraram que a exposição a elevados níveis de poluição do ar praticamente dobrou o risco de demências em mulheres mais velhas. Segundo o principal autor do estudo, se esses dados forem representativos da população geral, a poluição do ar pode ser responsável por até 21% dos casos de demência no mundo. Obviamente, isso não significa que a poluição é responsável por 21% dos casos de demência. Significa apenas que nós devemos ficar alertas e continuar investigando essa associação para compreendê-la melhor. Um outro estudo, realizado por pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, foi publicado recentemente, em janeiro de 2017, em uma das revistas científicas de maior impacto na medicina, chamada The Lancet. Esse estudo investigou a incidência de demência entre mais de 6 milhões de pessoas residentes na província de Ontário, no Canadá. Pessoas que moram a até 50 metros de distância de grandes vias urbanas, com elevado fluxo de carros, são expostas a até 10 vezes mais poluentes do que pessoas que moram a mais de 200 metros de distância dessas vias. O estudo verificou que a incidência de demências em pessoas moradoras dessas regiões mais próximas de vias de fluxo intenso foi 12% maior do que em pessoas que moram a mais de 200 metros de distância. É importante ressaltar que esses dados são muito recentes e que nada disso é conclusivo ou estabelece uma determinação causal. No entanto, é inevitável considerar a preocupação que esses dados nos trazem. Aqueles de vocês que me acompanham há algum tempo já devem ter visto vídeos meus com um grande médico neurologista do qual eu tenho o privilégio de ser amigo, o Dr. Fabiano Molan. Eu vou deixar na descrição o link para um vídeo dele falando sobre a doença de Alzheimer. Como ele costuma dizer, uma parcela considerável da incidência de doenças que afetam o cérebro está associada a certos modos de vida, cuja responsabilidade é estritamente humana e, portanto, fruto de nossas escolhas. Aparentemente, a poluição do ar parece ser mais uma das escolhas que prejudica de forma irreparável a nossa saúde.